Sejam bem-vindos ao Evangelho do Lar desta semana. Que Jesus nos abençoe esta nossa reunião, este momento em que em família vamos convidá-lo para estar presente e vamos, simultaneamente, debruçar-nos sobre os ensinamentos que ele nos trouxe há mais de 2000 anos. Como habitualmente, no início da nossa reunião, devemos colocar a água, os copos, em número suficiente para todos aqueles que participamos neste Evangelho no Lar. E para harmonizarmos a nossa mente, para prepararmos o ambiente na nossa casa, vamos escutar uma canção. Página 34. Quando ele voltar. Lá fora os homens dirão que o amor é um sonho, que triste ilusão. Caminham sem norte, buscando o amor no prazer. Esquecem Jesus, sua vida e luz, seu viver. E quando ele voltar, para nos apagar, tristes ficarão. Chorarão a seu lado, verão o pecado, tarde se acharão. Cá dentro teremos que andar em busca do irmão que urge ajudar. Em troca de nada, levando o amor e o perdão. Lembrando Jesus, nossa vida e luz, nosso irmão. E quando ele voltar para nos apertar, a luz brilhará. A seu lado cantando, contente, chorando, o céu se abrirá. Em troca de nada, levando o amor e o perdão. Lembrando Jesus, nossa vida e luz, nosso irmão. E quando ele voltar para nos apertar, a luz brilhará. A seu lado cantando, contente, chorando, o céu se abrirá. Quando ele voltar para nos apertar, a luz brilhará. A seu lado cantando, contente, chorando, o céu se abrirá. Se abrirá. Senhor Jesus, amado Mestre, nós vos agradecemos a oportunidade que nos destes de uma vez mais podermos estar aqui reunidos em família, neste Evangelho
do lar. Que os ensinamentos que nos deixastes possam por nós ser entendidos, compreendidos e, acima de tudo, postos em prática no nosso dia a dia. Que eles sejam um farol de luz no nosso caminho. Vos pedimos, Senhor, autorização para a presença dos nossos familiares neste Evangelho, para que assim, todos reunidos em família, nos possamos unir e pôr em prática todos os teus ensinamentos, para que hoje possamos ser melhores do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Abençoa, Senhor, esta nossa reunião, este nosso Evangelho no lar. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, itens 5, 6, 7 e 8, eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vô-lo será concedido. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E acrescentam ainda que, achando-se tudo encadeado no universo, por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que Deus não pode revogar ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, o homem nada mais seria do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça sobre o jugo dos acontecimentos, sem os procurar evitar. Não deveria ter procurado desviar-se do raio? Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que delas não se servisse, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. O homem, sendo livre de agir num sentido ou noutro, os seus atos têm, por ele ou por outrem, consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Por sua iniciativa, há acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento, sobre a qual se funda o mecanismo. Deus pode ceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, estando o seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Seria ilógico concluir desta máxima, seja o que for que vos pedirdes pela prece, vos será concedido, que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência de não atender a toda a súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é o nosso bem. É como procedesse um pai criterioso, que recusa ao filho o que seja contrário ao seu interesse. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que lhe deverá trazer a cura. O que Deus lhe concederá, se ele se dirigir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe fará surgirem os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito. Deus assiste os que se ajudam a si mesmo, em conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E não há aqueles que esperam de um socorro estranho
sem fazerem uso de suas próprias faculdades, mas a maior parte das vezes preferem ser socorridos por um milagre sem nada terem feito. Capítulo 25, número 1 e seguintes. Tomemos um exemplo. Um homem perdeu-se no deserto. Ele sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer, deixa-se cair por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Mas nenhum anjo lhe vem trazer de beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar, seguir uma das direções que tem diante de si. Então, por um movimento automático, reunindo as suas forças, levanta-se e segue a aventura. Chegando ao cimo de um morro, descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: Obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tem fé, dirá: Que boa ideia tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes serve-nos admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter deixado abater. Mas dirão, por que o bom espírito não lhe disse claramente, segue este caminho, que encontrarás o que necessitas? Porque senão não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Em primeiro lugar, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso de suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança nele e a submissão à sua vontade. Este homem estava na situação de uma criança que cai e que se apercebe de alguém, grita e fica à espera que a venham levantar-se. E se não vê ninguém, faz esforços e ergue-se sozinha. Se o anjo que o acompanhou, Tobias, lhe tivesse dito: Sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer teria necessidade de pensar. Essa é a razão porque o anjo não se deu a conhecer senão no regresso. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Vibração. Quantos vivem o terror da solidão, do abandono, do desprezo, da dor sem esperança, do lar sem pão, da vida sem consolo, da morte sem sentido, da angústia sem companhia, da dureza da intempérie? Quantos anseiam por falar, por desabafar, por partilhar angústias, por receber carinho, compreensão, amor? Já verificaste se não tens nada para dar? Por vezes, uma lágrima de solidariedade apaga o fogo do desespero. A prece é amor em movimento, levado pelo pensamento, tanto mais vigoroso quanto maior for o teu querer. Cada vez que oras com fé, sentindo a dor alheia pesar em teu coração solidário, emites vibração de paz e harmonia, qual onda tranquila que banha as areias escaldantes. Irradia sempre, pouco que seja, para aqueles que caíram no esquecimento dos amigos, familiares, dos desconhecidos que se apagam à luz da fome. Vibra a tua alma em sua direção e logo mais receberás de volta as bênçãos da gratidão. O texto que ouvimos sobre a prece inicia-se com aquela frase de São Marcos: seja o que for que peçais na prece, crede que o tereis e vos será concedido. E aquele que lê esta frase, ou aqueles que leem esta frase, sendo cristãos ou não sendo cristãos, começam por se interrogar: será que quando eu faço uma prece, quando eu faço uma oração ou uma reza, como se costuma dizer, será que isso que eu peço me é conseguido? Perguntam-se. E como normalmente
aquilo que pedem nas suas rezas, nas suas orações, não lhes é concedido, eles desmotivam-se e não se interessam pelo facto de insistir na prece. Como vimos nas explicações, Deus, como nosso Pai, como Espírito, primeira inteligência suprema que nos orienta e comanda, nosso Criador, Ele conhece-nos perfeitamente. Nós somos pequeninas essências, pequeninas inteligências criadas por Ele. Nós somos seus filhos. Ele sabe das nossas necessidades. Nós podemos pedir aquilo que julgamos que neste instante, neste momento, nos é mais necessário, nos é mais importante. Mas vemos também na explicação, mais à frente, que por vezes é preciso a dor. O próprio cirurgião, quando faz a cirurgia ao doente, o doente vai sentir as dores durante um certo tempo, mas é a dor que cura, é a dor que vai fazer bem. E é natural que aceitemos, que compreendamos que muitas dores por que passamos são dores inerentes àquilo que é a nossa evolução, o nosso trajeto espiritual. São situações que temos que receber. Não quer dizer que não devemos pedir, não devemos colocar a nossa mente bem alto. E a espiritualidade maior, através da ciência do espírito, tem-nos vindo hoje a dizer, e desde há muito tempo para cá, a força que nós podemos irradiar com a prece, com o pensamento, com a irradiação de um pensamento de paz, de bem, em favor do próximo ou em nosso próprio favor. Eles dizem-nos que a prece como força eletromagnética é uma força que se expande por esse cosmos. E nós vamos sabendo também, pelo mundo espiritual bom, que há locais próprios no mundo espiritual para recepcionarem todas as preces que o homem na Terra vai dirigindo a Deus. Todas elas são recepcionadas, são observadas, são analisadas. E consoante aquilo que são as nossas necessidades e os nossos merecimentos, Deus, na sua infinita misericórdia, nos vai dando ou de imediato ou no momento próprio aquilo que é a resposta mais conveniente para as nossas necessidades evolutivas agora. Então a prece é o alimento do espírito, é o nosso alimento como alma, é o nosso alimento que nós temos que ter sempre presentes, porque é aquele que nos liga a Deus, é aquele que nos liga aos espíritos nobres, é aquele que nos liga aos nossos familiares que partiram e que estão em condições de ouvir e de nos poder ajudar, muitas das vezes. Quantas vezes lhes oramos, quantas vezes eles se aproximam de nós, quantas vezes eles trazem com a sua presença a paz, o conforto, a serenidade, para aquilo que às vezes são as nossas desavenças próprias da nossa evolução e do nosso caminhar aqui na Terra. Nós não queremos deixar de referir a importância da prece, a importância que os próprios espíritos lhe dão. Há espíritos que têm vindo a trazer-nos informações sobre a importância da prece de vários quadrantes. Há um livro próprio que é chamado o livro A Prece Segundo os Espíritos, que eu vou resumir aqui numa pequeníssima instrução dita por um dos espíritos que se exterioriza também sobre a importância da prece nesse livro. Esse livro, que tem o título A Prece Segundo os Espíritos, diz assim, numa das advertências e numa das referências à prece, pelo espírito Joana de Ângeles, que foi sempre a orientadora espiritual desse notável médium que nos deixou recentemente, Divaldo Pereira Franco. E diz ela assim, numa dessas referências: refugia-te da dor nas paisagens da oração. Seja qual for o desafio aflitivo que se te apresente, na oração encontrarás os equipamentos hábeis para te consolares e te concederes paz. Orando, galgarás o monte da própria redenção, apoiado por Deus e por Ele conduzido, porque, através da prece, lhe falarás e, por meio da inspiração e da irresistência que te advirão,
Ele, Deus, te responderá. Então é bom que nós meditemos sobre a prece, que ela seja um farol na nossa vida permanente, porque é através dela que nos ligamos ao mundo que nos vai amanhã receber, porque lá viemos. Que a paz de Jesus continue conosco. A leitura de hoje é sobre a eficácia da prece. Se nós meditarmos sobre aquilo que Jesus nos ensinou, nós vamos perceber que ele ensinou-nos a orar. Os apóstolos pediram-lhe que ele nos ensinasse a orar e ele trouxe-nos aquilo que ficou conhecido como a oração dominical, o Pai Nosso, mostrando-nos como é que nós devemos orar a Deus, nosso Pai, como é que nós devemos louvá-lo, como é que nós devemos pedir-lhe as bênçãos e aquilo que necessitamos para a nossa vida, para os nossos dias. Se a prece não tivesse eficácia nenhuma, por que é que Jesus nos iria ensinar a orar? Por que é que Jesus nos pediu para vigiarmos e orarmos constantemente? Por que é que ele, quando se aproximou do momento derradeiro em que ia ser preso, se retirou da companhia de alguns apóstolos e no Monte das Oliveiras se entregou à oração? Então nós temos que refletir porque é que Jesus nos mostrou a importância desse instrumento que é a oração. Pedi e obtereis é o título, não é, deste capítulo que estamos a analisar do Evangelho segundo o Espiritismo. E aquilo que os Espíritos nos vieram mostrar nestas explicações de hoje é que a nossa existência, a nossa vida, não está traçada, o nosso destino não está traçado. Ou seja, nós não vimos à Terra, contudo, perfeitamente definido, estabelecido, e a nossa vida acabava por ser como que uma representação de várias marionetes que Deus comandava uma vez que tudo estava determinado. Isso não existe. O que existe é uma planificação e depois existe a liberdade de ação, a liberdade que cada um de nós vai tendo, uns mais, outros menos, consoante as situações, e vamos fazendo as nossas escolhas. Então, como na nossa vida não há nada que esteja determinado, significa que nós podemos alterar essas situações. E os Espíritos mostram-nos, nestas explicações, que muitas das vezes as nossas orações são atendidas, seja em nosso favor, seja em favor dos outros. E elas são atendidas sem derrogar as leis universais, as leis divinas. Naturalmente que nem tudo o que a gente pede vai alcançar, porque nós ainda somos seres que, em termos espirituais, somos equiparados a umas crianças e, portanto, ainda não sabemos com rigor aquilo que é melhor para nós. Mas Deus, que é nosso Pai, que nos ama, sabe aquilo que é o melhor para nós. E por isso, muitas das vezes, nós não obtemos aquilo que pedimos. Outras das vezes também não sabemos pedir. Nós vemos aí exemplos de 2 casos, não é? De alguém que estava a morrer no deserto de sede e, no caso do profeta Tobias, em que as suas súplicas, as suas orações foram atendidas e, portanto, foram inspirados, obtiveram uma resposta e essa resposta livrou-os dos perigos, não é? Protegeu-os na sua caminhada. Então, na nossa vida, nós também temos que compreender que este instrumento de fé é muito útil e que a eficácia dessa fé, naturalmente, que terá a ver com aquilo que nós estamos a pedir.
Se aquilo que nós estamos a pedir do fundo do nosso coração, com sinceridade, pode ser atendido por Deus, então as nossas preces serão atendidas. Muitas das vezes nós devemos pedir não que as situações se resolvam por obras miraculosas, sem que nós façamos a nossa parte, mas devemos pedir que a gente possa ter forças, a gente possa ter coragem, a gente possa ter paciência, a gente possa encontrar a melhor solução para aquilo que nos aflige, para aquilo que nos preocupa. E quando se trata de pedir por alguém que esteja a sofrer, que esteja numa situação complicada da vida, nós também podemos ser esses companheiros que vamos interceder por ele, pedindo a Deus, pedindo aos benfeitores espirituais que dentro daquilo que é possível e de que é melhor para esse amigo, esse companheiro, essa pessoa, que eles possam intervir, que eles possam ajudar. Então a prece, ela é sempre eficaz. Por vezes nós é que não compreendemos a sua eficácia. Então devemos continuar a fazer aquilo que Jesus nos recomendou, que é vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas tendências e pedir, orar, para que a gente possa ter a força, o discernimento, a coragem para se modificar, para enfrentar as situações, por mais difíceis que elas sejam, por mais dor ou sofrimento que elas nos possam transmitir. Porque tudo passará, tudo é transitório, é necessário a fim de que nós possamos vencer aquilo que foram muitas das vezes erros do passado, outras vezes que nós mostremos que estamos já à altura de superar essas provas que nos são colocadas. Então que nós continuemos no nosso Evangelho no lar, neste ambiente familiar, em oração, neste pensamento ligado à espiritualidade que está aqui conosco, que nos ampara, que nos irradia e que nos abençoa através das suas energias, das suas intuições, e que nós possamos também agradecer nas nossas orações essas mesmas companhias, essa mesma ajuda, esse mesmo encorajamento e ânimo que muitas das vezes nos transmitem. Então que Jesus continue a abençoar este nosso Evangelho e que nós possamos agradecer-lhe profundamente e sinceramente esta oportunidade de o conhecermos melhor, de conhecermos a doutrina espírita e de com ela podermos compreender verdadeiramente os seus ensinamentos e usar deste instrumento que é a prece cada vez mais nas nossas vidas. Graças e louvores, meu Deus, nosso Pai, pela felicidade de estarmos aqui no nosso lar, com outros irmãos nos seus lares, reunidos em Teu nome, Jesus, para recordarmos os Teus ensinamentos. Quão felizes nós somos, por sabermos, Senhor, que a morte não existe, que a oração tem um poder tão grande, que a maioria dos homens não tem essa consciência, que ela nos dá a paz, que ela nos socorre, nos dá a força, nos dá, Senhor, o discernimento, que através da oração podemos pedir. Que os bons amigos sempre vêm até nós, todos temos, os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, familiares, amigos, enfim, toda a espiritualidade amiga, que em nome de Jesus e que o seu amor também por nós, que vão mais à frente, vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro,
te agradecemos. E agora queremos orar por todos os lares, Senhor, do mundo, terra inteiro, principalmente por aqueles lares onde há desamor, onde há violência, Senhor, que é tão triste, um lar assim. Ajuda a todos, Senhor, mas por todos aqueles que também não têm lar, que vivem ao calor, ao frio, à chuva, enfim, mas também aqueles, para além disso, que não têm que comer, Senhor, que morrem à fome, que não vivem de solidão, sem ter ninguém que os socorra, mas para aqueles também idosos que criaram os seus filhos, e há tantos, Senhor, que os educaram da melhor forma que souberam, e agora na velhice, na vez de terem o apoio, o carinho, a ternura desses a quem eles deram tudo, com todo o sacrifício, tantas vezes os tratam mal, enfim, Senhor, são violentos para eles. Ajuda esses pais, essas mães, Senhor. Te pedimos, mas por todos os filhos que também perderam os seus pais, mas para aqueles que, tendo os pais deste lado da vida ainda, não têm o acompanhamento, o direcionamento correto, não têm o carinho, enfim, Senhor, não têm o acompanhamento, a educação que deveriam ter, prepará-los para o mundo, e o mundo não é fácil, porque nós homens ainda somos, na maioria, egoístas, orgulhosos, Senhor, ainda pensamos só em nós e esquecemos que todos somos irmãos e que todos devíamos sempre dar as mãos e ajudar-nos uns aos outros, porque a paz, o amor começa dentro de nós, e se cada um de nós mudar e proceder dessa forma, o mundo mudará mais depressa. Te pedimos, enfim, Senhor, tu sabes, tu nos conheces a todos, és o nosso bom pastor, onde há maior dor, onde há maior sofrimento. Leva de nós a nossa prece, as nossas vibrações de amor, que os mensageiros socorristas, Jesus amigo, possam multiplicar em teu nome a 1000 por 1. E nesta noite ou neste dia, todos eles, onde quer que se encontrem, possam sentir, Senhor, o teu hálito de amor, a envolvê-los, e da nossa Mãe Santíssima, Mãe das Dores, possam sentir o alívio, possam sentir mais esperança, um pouco da tua paz, Senhor, um pouco da tua paz, os envolva a todos, e que as sintam, e que todos te possam encontrar e compreender. Mas não queremos esquecer na nossa prece, Senhor, todos esses irmãos que são a causa do sofrimento dos seus irmãos, que andamos todos no mesmo barco, na mesma caminhada, a aprender para evoluir, e eles, Senhor, esquecem-se disso, ou nem sabem, nem querem saber, e causam tanta dor, tanto sofrimento neste mundo terra. Misericórdia também, Senhor, para aqueles que não creem. Enfim, por todos, Senhor, derrama sobre todos a tua paz, a tua serenidade, Senhor, o teu alívio para todos nós, e abençoa-nos a todos, porque todos, Senhor, um dia lá chegaremos seguindo-te, mestre amigo, pois és o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Página 36, oração. Venho com as minhas mãos vazias, venho te levar minha oração. Em busca de melhores dias,
Traz, Jesus, esse teu olhar profundo. Vem, Jesus, acordar-nos para a verdade. Perdoa-me tanta ilusão. Acorde, amor, em provação. Ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. A ser cristão, a perdoar de todo o coração. E estamos a chegar ao final do nosso Evangelho desta semana. É a altura agora para bebermos a água que a espiritualidade amiga magnetizou para todos nós. Aproveitemos estes momentos de harmonia, de tranquilidade no nosso lar e continuemos em sã convivência. Lembramos que os textos que publicamos e que utilizamos para os nossos Evangelhos no Lar são publicados no Jornal Espírita todos os meses. E, portanto, se quiserem previamente ter acesso a esses textos, podem subscrever o jornal, tornando-se assinantes. Poderão enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações para poderem receber comodamente em vossa casa o jornal todos os meses. Lembramos que amanhã estaremos novamente em contacto com todos para mais uma reunião doutrinária pelas 20h30. E na próxima sexta-feira, da nossa associação, no mesmo horário, voltaremos ao contacto com mais uma palestra. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.